Vale a pena você comprar um Ryzen 5 Pro 4650G desde que foi lançado o Ryzen 5 5600G? Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Givan Rocha e nesse vídeo eu vou tirar uma dúvida que surgiu aí nas últimas semanas. Recebi muitas perguntas lá nos comentários dos vídeos e também lá no Instagram, perguntando se valeria a pena comprar o Ryzen 5 Pro 4650G ou se vale a pena você comprar o Ryzen 5 5600G, sendo que os dois têm valores parecidos. Então fica comigo aqui até o final que a gente vai analisar os dois processadores, a gente vai ter uma noção aí de valores dos dois e qual essa diferença entre os dois que pode tornar a compra de um deles mais atrativa aí para você. Mas antes já vou pedir para você deixar aquele seu like bonito aí para dar uma força pro canal. Já se inscreve, clica aí no botãozinho de se inscrever se você não está inscrito e clica no sininho para você ficar por dentro sempre que tiver uma atualização, um vídeo novo aqui no canal. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa importante que a gente precisa saber é que existem dois modelos de Ryzen 5 Pro 4650. Tem o modelo G e tem o modelo GE. São coisas diferentes, eles são praticamente iguais. A principal diferença entre eles está no TDP. Enquanto o Ryzen 5 Pro 4650G ele tem um TDP de 65 watts, o Ryzen 5 Pro 4650GE ele tem um TDP de 35 watts. Quer dizer que o Ryzen 5 Pro 4650GE é um processador que apresenta uma melhor eficiência energética, não significa que ele é um processador mais forte, porém ele é um processador que ele vai esquentar menos, vai gastar menos energia, porém como ele tem um TDP menor, quando ele for muito exigido, ele vai ter um desempenho um pouquinho abaixo do que o Ryzen 5 Pro 4650G puro, que tem um TDP um pouco maior e ele vai ser um pouquinho mais eficiente aí, principalmente quando ele estiver sendo usado aqui na capacidade máxima dele, né? Quando você tiver mais boost, ou seja, se você conseguir resfriar esse processador adequadamente, ele vai trabalhar na frequência máxima dele, tendo um pouquinho mais de desempenho do que a versão GE. E essa é a principal diferença entre eles. Se você vier aqui em algum benchmark, você vai observar que a diferença de pontuação entre eles não é assim tão grande, mas o Ryzen 5 Pro 4650G ele leva um pouquinho de vantagem, né? E por isso ele acaba sendo um processador melhor. E se eu tiver que indicar para você um dos dois, eu diria que o Ryzen 5 Pro 4650G puro, né, sem o GE, ele acaba sendo melhor. E agora que você já entendeu que tem esses dois modelos aí, que tem essa pequena diferença entre eles, uma coisa muito importante é entender a origem desse processador. Esse processador Ryzen 5 Pro 4650 é um processador de OEM, ou seja, é um processador, uma linha de processadores que a AMD cria para equipar computadores prontos de montadoras de computadores. Então vai lá a Acer, vai lá a HP, vai uma outra empresa que monta computadores, que vende computadores prontos e compram esses processadores para aplicar nesses computadores e vender o computador montado depois. É por isso que esse não é um processador muito comercial, não é um processador que vem numa caixinha bonitinha, então você vai sempre encontrar esse processador sendo vendido de uma forma um pouco diferente, né? Não deixa de ser um processador com garantia da loja que você comprar, é um processador muito bom também, só que ele tem um destino um pouco diferente do que a linha comercial, né? Que é a linha para o usuário que monta o próprio computador, ele realmente é um processador que é fabricado para suprir a demanda dessas montadoras de computadores. Ele é vendido assim puro para as montadoras de computadores e aí as lojas oferecem uma cooler, né, um cooler box junto para você colocar com o seu processador. Esse daqui no site da Terabyte, por exemplo, é a versão GE, que está custando aqui 1.426, está nessa situação, né? É o processador mais a cooler aqui, eles oferecem junto, né, esse combo aqui para você comprar e ter esse processador. A versão 4650G, que é aquela versão que eu falei para vocês que ela tem um pouquinho mais de consumo de energia, só que ela acaba sendo um pouco melhor. Ela tá aqui no site da Pichau por R$ 1.599,90 e é o mesmo combo, né? Um combo de processador mais a solução térmica da própria AMD para você colocar aí no seu processador. Achei no Mercado Livre esse mesmo combo aqui por R$ 1.277, já num valor bem mais interessante, vendedor bem referenciado aqui também, né? Com várias vendas já executadas, né? Você tem a possibilidade de fazer perguntas aqui, tirar qualquer dúvida, então já ficou num preço bastante interessante aqui no Mercado Livre e já começa a valer bastante a pena. Para você ter uma ideia, eu achei o processador puro aqui, sem a cooler box aqui, custando até mais caro, então realmente vai ser muito difícil você encontrar esse processador seco, né, sem a cooler box, sem ser um combo, né. A não ser que você seja uma montadora aí, vá lá direto na AMD comprar um lote. Mas tem uma opção aqui no AliExpress, né, que você vai comprar esse processador pagando aqui R$ 917. Aqui nesse caso você só precisa ficar esperto com a taxação, né. Por lei, todo produto que vem comprado em uma loja no exterior que custe acima de
50 dólares, pode sofrer aí uma taxação de 60% do valor. Vai acabar ficando mais caro ou o mesmo preço, dependendo da loja que você comprar, do que comprar o produto aqui no Brasil, né? Receber um pouco mais rápido, né? Do que você receberia comprando aí no AliExpress, apesar de estar um pouquinho mais rápido ultimamente. Mas mesmo assim, é um risco que você tem que avaliar se você quer correr ou não. Se não for taxado, você vai pagar menos de R$1.000 nesse processador. E aí, se você quiser uma solução térmica, né? Um cooler box, você vai achar aí por R$100, R$130, uma cooler box que vai dar conta tranquilamente aí do calor que ele vai precisar dissipar. Então a gente já viu bastante coisa aqui do Ryzen 5 Pro 4650G e a gente vai comparar ele agora com o Ryzen 5 5600G, que é um processador que foi lançado um pouquinho depois e ele tem algumas diferenças, né? Embora se pareçam muito, mas são processadores aí diferentes e é legal a gente avaliar e entender bem essa diferença para a gente ver qual dos dois valeria mais a pena nesse momento. O Ryzen 5 5600G, assim como o Ryzen 5 Pro 4650G, é um processador de 6 núcleos com 12 threads. Ele tem um clock base de 3.9 e ele vai até 4.4. Voltando aqui no Ryzen 5 Pro 4650G, a gente tem um clock base de 3.7 e ele tem um boost de 4.2, ou seja, ele tem um clock um pouquinho mais baixo. Além desse clock mais alto aqui, tem uma coisa que faz com que o Ryzen 5 5600G seja um processador melhor e um processador mais rápido do que o Ryzen 5 Pro 4650G, que é o cache. Enquanto o Ryzen 5 Pro 4650G tem um cache L3 de 8 MB, o Ryzen 5 5600G tem um cache L3 de 16 MB. Ou seja, o cache é aquela memória anexa ali ao processador, né? Já expliquei em outro vídeo um pouquinho essa diferença, mas assim, resumindo isso, o que isso quer dizer? Quer dizer que aquela memória rápida, né, de acesso rápido que tem ali no processador, ela tem uma capacidade maior no Ryzen 5 5600G. Ele tem uma capacidade maior de armazenar já nele ali informações que ele precisa acessar rapidamente sem precisar nem ir até a memória RAM para fazer isso. Então ele vai ser mais rápido no acesso dessas informações, consequentemente a sensação de processamento mais rápido é maior no Ryzen 5 5600G. Por isso que com esse clock um pouco mais alto, ele acaba sendo um processador melhor do que o Ryzen 5 Pro 4650G. E aí, para tirar essa dúvida, ainda em algum benchmark, se você comparar os dois processadores, você vai ver que a pontuação final do Ryzen 5 5600G, ela será maior do que a pontuação do Ryzen 5 Pro 4650G. E aí, avaliando essa diferença de preço, né, supondo que você fosse comprar aqui essa oferta do Mercado Livre que está com valor menor, né, porque essa oferta aqui no caso, ela está custando R$1.600, ou seja, é um processador que tem um pouco menos de desempenho, custando mais caro do que um outro processador melhor. Então, nesse caso aqui, eu já, sem precisar fazer conta, eu já diria que essa oferta aqui está muito melhor. Então, a gente já, no caso, descartaria esse processador por esse valor. E aí, comparando com essa oferta aqui, que foi o melhor preço que eu encontrei, né, para o Ryzen 5 Pro 4650G de 1.277, já vai entrar muito numa questão de orçamento também, né, se você pode esticar um pouquinho o seu orçamento para pegar um processador um pouco melhor, ou se o seu limite está mesmo ali nesse valor aqui, você vai precisar pegar esse processador que é muito bom também, mas tem um pouquinho menos de desempenho. Analisando aqui racionalmente, a compra do Ryzen 5 5600G faz mais sentido. Então, se você vai comprar em uma dessas lojas aqui, se você vai gastar cerca de R$1.500 em um processador com gráficos integrados, né? Lembrando que o gráfico integrado dos dois é a mesma coisa, valeria muito a pena você optar pelo Ryzen 5 5600G. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse processador, tem vídeo sobre ele aqui no canal, vou deixar um card aqui em cima, você vai clicar, vai ver o vídeo sobre esse processador, né? E até uma sugestão de configuração para acompanhar ele, mas nesse caso aqui, comparando os dois processadores, a gente pode perceber que o Ryzen 5 5600G oferece uma opção mais vantajosa caso você opte por ele para montar o seu computador ou fazer um upgrade. Agora que você já conheceu melhor esses dois processadores, eu espero que fique mais fácil para você escolher entre um deles e, dependendo do seu momento, fazer a compra certa, para você ter o melhor processador, gastando da melhor forma o seu dinheiro. Lembrando que se você não tiver inscrito, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like também, clica no sininho para você ficar sempre por dentro quando tiver um vídeo novo por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo e eu vejo você nos próximos conteúdos aqui do canal. Até mais!